Olá, seja muito bem-vindo ao canal Medita Fé. É um canal de meditações, de palavras para poder trazer consolo, conforto, trazer também esperança e ânimo para a nossa vida cristã. Eu me chamo Eduardo Pereira e sou pastor na Igreja Presbiteriana Semear aqui na cidade de São Paulo. E este é um quadro onde eu quero compartilhar com você um pouco do que nós temos pregado aqui na igreja, as reflexões que trazemos para o nosso grupo de pessoas, de irmãos que aqui congregam, e agora eu quero estender isso a cada um de vocês também. E essa meditação de hoje, ela se encontra no texto de Paulo, onde ele escreve aos Gálatas, no capítulo 6, do verso 1 ao verso 10. Eu quero ler com você rapidamente. Diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um seu labor e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tiver oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E esse verso 10 aqui, o finalzinho dele, quando fala façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, é de onde surge o nosso tema para a nossa meditação de hoje, que é pessoas que se importam, um dom em extinção. Nós sabemos que a Bíblia, ela fala sobre Deus em um relacionamento com um povo, o qual ele escolheu para poder ser o seu representante aqui neste mundo. E que este povo deve propagar tudo aquilo que é a vontade de Deus, quem ele é e qual é a sua maneira de agir, para que os homens tenham a oportunidade de também serem alcançados pela pregação do Evangelho. E nessa relação de fazer e satisfazer a vontade de Deus, eu e você temos as nossas relações interpessoais. Nós temos que nos relacionar uns com os outros. Precisamos falar de Deus para as pessoas, precisamos trabalhar ao lado delas, nos casamos, nós temos as nossas relações de amizade, enfim, nós estamos o tempo todo cercados com pessoas ao nosso redor. E a reflexão de hoje vem justamente sobre a importância que nós temos em nos dar bem, em fazer o bem sim a qualquer pessoa, mas especificamente com os da família da fé. Olhar para o meu irmão que está do meu lado, sentado no banco da igreja, ou no meu caso, é um membro da minha igreja, onde Deus confiou a mim, a alma dessa pessoa, para pastoreá-la, instruí-la, aconselhá-la, e como eu devo me portar para com este irmão. Nós sabemos que, infelizmente, dentro da igreja existem várias dificuldades, vários problemas causados justamente por essa dificuldade de relacionamento, muitas vezes, entre os temperamentos diferentes dentro da igreja, mas em Cristo tudo isso precisa ser subjugado para que haja uma harmonia na forma de viver. Então, aproveitando este texto que nós acabamos de ler, eu quero meditar com você sobre alguns pontos que nós levantamos aqui na nossa pregação no último domingo aqui na igreja. Eu garanto que vai edificar muito a sua vida. Primeira coisa que nós precisamos notar é que no início do texto que nós lemos, Paulo ele está escrevendo deliberadamente para a igreja. Ele está escrevendo para pessoas que entendem, pessoas que sabem do que ele está falando. Ou seja, ele está escrevendo a pessoas espirituais. A ideia de uma pessoa espiritual é aquela que sabe discernir o que é espiritual do que não é espiritual. Então, Paulo ele está falando para pessoas que ele entende que vão receber um recado e interpretá-lo da maneira certa. Então, primeira coisa que nós precisamos entender, está sendo enviado para a igreja. A segunda coisa que nós podemos olhar no texto, logo no verso 1 também, é justamente o alerta de Paulo para que eu e você, nós não percamos, digamos assim, de vista essa espiritualidade. A parte B do verso 1, ele diz assim, e guarda-te para que não sejas também tentado.
A ideia é justamente que a tentação, ou seja, a possibilidade da falha e do erro, ela está o tempo todo na nossa frente, sendo como uma das vias de escolha a qual a gente pode tomar. E Paulo está dizendo assim, olha, vocês que são espirituais, aconselhem, estejam ao lado dessas pessoas, mas cuidado para que vocês também não deixem de ser espirituais. Então, é importante entender, irmãos, que nós estamos o tempo todo também sujeitos a não olhar para as situações, para as pessoas, para os nossos relacionamentos de forma espiritual, como Paulo está aconselhando aqui. E para isso nós precisamos vigiar, precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo de Deus, para que nós sejamos suscetíveis ao seu chamado a cada momento. Depois, nós falamos um pouco sobre o importar-se com o outro é levar a carga um do outro. A ideia do sofrer com o que sofre, a ideia de chorar com os que choram, a ideia de suprir as necessidades daqueles que são realmente necessitados. Então, se você prestar atenção no verso 2 até o verso 5, você vai ver ele falando, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Logo, Paulo está querendo dizer que a ideia de cumprir a lei de Cristo, ele cumpriu a lei do Antigo Testamento, vencendo lá todas as leis litúrgicas, rituais e também de convívio do Velho Testamento. Mas ele institui uma nova lei. E essa nova lei, se você se lembra, é ele resumindo os 10 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, como que eu vou amar e vou cumprir a lei de Cristo, amando o próximo como a mim mesmo, se eu, vendo ele com necessidade, eu não o ajudo? Se eu, sabendo que ele está precisando de algo, eu não estendo a minha mão para ele? Se eu não me preocupo durante todo o decorrer da minha semana em saber como está o meu irmão, se está tudo bem, se ele precisa de algo, se quer uma mensagem, um telefonema, algo que realmente possa trazer essa comunhão de volta para poder saber como a pessoa está. Então, Paulo aqui está aconselhando os seus leitores a justamente se importarem uns com os outros, né? A saber como as pessoas estão lidando com as suas dificuldades e dores do dia a dia. Depois disso, nós vamos ver a lei da semeadura, do verso 6 ao verso 8, onde ele fala, olha, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso ele também vai colher. Ou seja, o que nós temos plantado no seio da igreja? Às vezes nós estamos tão preocupados em atividades, em fazer com que a nossa igreja tenha muitas atividades para as crianças, adolescentes, jovens, adultos, homens, mulheres, enfim, nós queremos fazer diversas coisas e às vezes algo tão básico e simples da vida cotidiana de um cristão, que é se importar com o próximo, que é discipular, que é estar próximo a ele, nós não fazemos, né? Queremos fazer as coisas grandiosas, mas as pequenas a gente sempre acaba falhando. Então, o que você vai colher se você plantar esse carinho com o seu irmão? De mandar uma mensagem, de saber se está tudo bem, de ligar, se num momento de oração seu particular, você vir o nome de uma pessoa na sua mente e você falar para ela assim, olha, eu estava aqui orando e Deus trouxe o seu nome ao meu coração e eu fiquei aí constrangido a te ligar e saber se está tudo bem. Nós sabemos que existem muitas histórias que contam, né, de situações parecidas, onde a pessoa que recebeu uma ligação, uma visita, alguma coisa do tipo, realmente estava num momento crítico, numa depressão, pensando até em suicídio, e às vezes é esse agir do Espírito Santo de Deus que faz com que essa pessoa seja liberta de um mal que está abatendo no coração dela naquele momento. Então, a ideia de semear boas coisas, de semear essa comunhão, de semear esse relacionamento mais profundo com as pessoas. Aquele irmão que está na igreja, está chegando agora, está mais longe, distante do grupo, deslocado. Essa pessoa precisa ser acompanhada, essa pessoa precisa realmente estar junto do grupo, né? Aquela velha história de uma brasa que está longe do braseiro, ela vai se apagar, vai se esfriar. Então, a igreja é um ambiente onde um precisa motivar o outro, onde um precisa realmente fazer com que o outro se sinta parte daquilo que ele está fazendo. E por último, nós vimos que somos chamados a fazer o bem a todos, mas principalmente, o texto fala dessa forma, faça o bem a todos, ou seja, seja benevolente, você pode estender a mão a qualquer pessoa, mas principalmente aos da família da fé. Paulo ele estava aqui querendo demonstrar que é importante fazer boas ações, caridade para fora da igreja, mas isso
também precisa ser feito principalmente para os de dentro da igreja. Né? Eu tenho a impressão de que viver em comunhão é justamente fazer com que o padrão de vida médio daquele povo que está ali, ele seja mais aproximado. Né? Não adianta eu estar com a minha despensa abarrotada de comida se o meu irmão está passando fome. Não adianta eu ter um excelente trabalho e emprego se eu não sou capaz, muitas vezes, de indicar um amigo para um trabalho e fazer com que ele também ganhe o seu sustento. Claro que eu não estou aqui querendo comparar capacidades, né, as pessoas que realmente se empenham mais umas do que as outras, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu quero dizer que o olhar da igreja para o próximo, ele precisa ser mais próximo, ele precisa ser mais profundo. Esse relacionamento com o meu irmão que senta do meu lado, muitas vezes para cultuar comigo, eu preciso saber um pouco mais da vida dele. Nós vivemos dias onde cada vez menos importa o que o outro está fazendo ou o que o outro pensa. Mas eu quero te desafiar, em nome de Jesus Cristo, para cumprir a lei de Cristo, a se importar mais com as pessoas, se importar mais com os seus irmãos da sua igreja, se importar mais com aqueles que estão seguindo e trilhando o mesmo caminho de fé que você um dia escolheu para seguir. Que essa palavra abençoe a sua vida, abençoe a sua igreja, abençoe você onde quer que ela encontre, para a honra e glória do Senhor Jesus. Até uma próxima. Tchau, tchau.